Olá, sétimo ano! Seja bem-vindo a mais uma videoaula de matemática com a Prof. Dilcleia. Então pegue seu caderno, lápis, borracha, caneta, já deixa tudo aí perto, porque você vai precisar na aula de hoje. E a proposta da aula de hoje é representação decimal das porcentagens. Vamos ver o que é tudo isso? Representação decimal. Decimal é número com vírgula. E vou representar o número decimal das porcentagens. O objetivo proposto para esta aula é escrever porcentagens na forma de número decimal. Então, a aula começando, vem comigo. A forma decimal das porcentagens. Como identificamos o símbolo porcento com centésimos, as porcentagens podem ser escritas na forma decimal, certo? De que maneira? Vamos lá para o primeiro exemplo. 35%. O símbolo porcento significa dividir por 100. Então, você tem 35 sobre 100. No entanto, este 35 sobre 100 é a mesma coisa que 35 dividido por 100. O número 100 tem 2 zeros, então a vírgula que nem está aparecendo no 35, você vai deslocar duas casas decimais. Mas se não está aparecendo a vírgula, professora, como que eu vou deslocar essa vírgula? Porque todo número inteiro tem uma vírgula escondidinha lá atrás do seu número, que neste caso está atrás do número 5. Então, essa vírgula agora imaginária irá se deslocar duas casas decimais. Imaginou? Vamos ver se você acertou? E essa vírgula ficou muito bem na frente do número 3. Então, 35% na forma decimal é 0,35. Outro exemplo para vocês. 8%. 8 sobre 100. O número 8 sobre 100 é a mesma coisa que 8 dividido por 100. A mesma ideia, o número 8 ele é inteiro, a vírgula está escondidinha, está oculta atrás do número 8. Como eu vou dividir por 100, ela irá se deslocar duas casinhas decimais. Imagina como ficará o meu número 8 dividido por 100. 8 dividido por 100 ficou 0,08. Compreendido? Fácil? E tem ainda um terceiro exemplo. 12,4%. 12,4%? E agora, professora, não é diferente? Não, gente, não pensa diferente. Não é porcento? Porcento é dividir por 100. Pronto, você põe o número 12,4 dividido por 100. É meio esquisitinho escrever o número decimal em fração, né? Mas a nossa ideia agora é transformar em número decimal. O que você vai fazer? Você vai pegar o número 12,4 e irá dividir por 100. Agora o 12,4 existe a vírgula, ela está aparecendo, não está mais escondida. E você irá dividir por 100. Então, duas casas decimais que a vírgula vai se deslocar e, portanto, formará o número 0,124. Compreendido? Continuando a nossa aula. Eu trouxe como título agora, mesmo valor, 3 maneiras de representar. O número 18%. 18%. O que posso fazer? 18 sobre 100. Porque o símbolo de porcentagem é sempre por 100. E além disso, o 18 sobre 100 é a mesma coisa que 18 dividido por 100. E 18 dividido por 100 nós já sabemos que vai dar 0,18. Agora, volta ao título. Mesmo valor, 3 maneiras de representar. Então, nós temos porcentagem, nós temos a fração, e nós temos o número decimal. É o mesmo valor de 3 maneiras diferentes. A fração pode estar na forma simplificada quando possível. Vejam, aqui a nossa fração é 18 sobre 100. Pensa um pouquinho. Consigo simplificar o 18 e o 100? Consigo sim.
vou dividir por 2, o numerador e o denominador também. Então, 18 dividido por 2 é 9 e 100 dividido por 2 é 50. Então, o número 18 sobre 100, ou 18 centésimos, também é a mesma coisa que 9/50, tá certo? São as coisas sobre frações daí. Fiquem atentos. Mais um exemplo que a prof trouxe ainda desse título. Olha lá. É o mesmo valor, 3 maneiras de representar. Agora, eu dei a forma fracionária e você deverá encontrar as outras 2 formas, que são porcentagem e decimal. Como que eu coloquei aqui o exemplo que a prof trouxe para vocês de transformar fração em outro tipo de número? Bem, a fração 2/5, imagina, você tem um inteiro que está dividido em 5 pedaços e vai pegar 2, não é isso? Então, essa é a ideia. Na fração eu tenho esse número 2 que está dividido em 5 pedacinhos. Então, a minha fração 2/5 eu vou fazer 2 dividido por 5. Olha, acompanhe o cálculo. 2 dividido por 5. O 5 cabe dentro do número 2 uma vez ou 0 vezes? Ele cabe 0 vezes. Agora, para continuar a minha conta de divisão, eu posso simplesmente acrescentar uma vírgula nesse resultado. Quando sou eu que acrescento a vírgula, eu também devo usar o 0 atrás do número que eu estava dividindo, tá? Formei agora o número 20, que dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20, 20 menos 20 é 0. Então, a fração 2/5, a prof trouxe aqui, transformada em número decimal, e ela em decimal deu 0,4. Bem, se o decimal é 0,4, como que eu faço para chegar na porcentagem? Vamos ver? Do decimal para chegar no percentual, basta você multiplicar por 100. É bem simples assim. Então, o número 0,4, que é o decimal, será multiplicado pelo número 100. E multiplicar pelo número 100, a minha vírgula se desloca 2 casinhas. Agora, eu multiplico. Se eu vou multiplicar o meu número, que era 0,4, era um número pequeno, multiplicado, ele vai aumentar. Portanto, o 0,4 multiplicado por 100 representa o 40%. Compreendido? As 3 maneiras? Então, bora lá? Vamos fazer juntos as atividades propostas agora? Para isso, tenha em mãos seu caderno, lápis, borracha e sua caneta para tudo ficar maravilhoso. E faça isso que a prof está propondo, tá bom? Para a gente fazer juntos mesmo aqui na nossa videoaula. De que maneira nós vamos fazer isso? Para copiar o exercício, você deve pausar o vídeo daqui a pouco para ver o exercício. Depois que você copiou e resolveu o exercício, você volta aqui na videoaula e corrige com a prof. Dilcleia. Estou torcendo por você, sei que você vai conseguir. Então, vamos para o exercício. O exercício diz assim: complete a tabela. E você vai completar com os números que estão faltando. E agora chegou a hora de pausar o vídeo e fazer o exercício. Agora que você já fez, vamos à correção? Comecei com o número 2/5, que é fração. 2/5, que é uma fração? Olha bem como a prof fez agora nessa atividade. 2/5, meu interesse é chegar no denominador 100. De 5 para chegar no 100? Bem, se eu multiplicar por 20, 5 vezes 20 é 100. Numa fração, encontrar frações equivalentes, eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo número. E 2 vezes 20 vai me dar 40. 40 sobre 100 é uma fração centesimal. E toda vez que deu 40 sobre 100, o que acontece? 40%. E o número 40%, então eu vou colocar lá no valor percentual.
E este número 40%, eu já sei que é 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 40 dividido por 100, em número decimal 0,4. Lembram? Agora para o segundo exercício, ó. O 0,6. 0,6 é número decimal. A prof transformou ele em fração. 0,6 em fração é 6 sobre 10. Desse 6 sobre 10, eu quero chegar na fração que tenha centésimos. Então é só pensar um pouquinho. De 10 para chegar naquele 100, basta multiplicar por 10. Então, se eu multipliquei por 10 o denominador, o numerador também será multiplicado por 10. 6 vezes o número 10 dá 60. E 60 sobre 100 é a mesma coisa que 60%. Então, no valor percentual, eu vou colocar o número 60%. Agora, qual é o número que você deveria ter colocado no lugar da fração? No lugar da fração, eu tenho primeiro o número 6 décimos. No entanto, obrigatoriamente nós vamos simplificar a fração. E a fração 6 décimos simplificada por 2 é a mesma coisa que 3 quintos. Acertando todas? Vamos para a próxima correção. O número 7 quartos. 7 quartos. Eu quero chegar no denominador 100. Do 4 para chegar no 100 é fácil? Sim, basta multiplicá-lo por 25. Então, se eu fiz a operação de multiplicar por 25, o 4 é a mesma coisa que eu devo fazer com o 7 que está no numerador. 7 vezes o 25 vai me dar 175. O número 175 sobre 100, toda vez que está sobre 100, o próprio numerador indica o percentual. Então, eu tenho o número 175% e coloco aqui na forma porcentagem. Percentual, 175%, divide isso por 100. Dividir por 100, 2 zeros, 2 casas decimais, formará o número 1,75. Certinho tudo? Que legal! Deixa tudo assim. E vamos para o último número desta tabela. O número 48%. 48% é a mesma coisa que 48 sobre 100. 48 sobre 100 é dividir 48 por 100. 48 por 100 dá 0,48. E em fração, o 48 e o 100, eu posso simplificar por 4. 48 por 4 é 12 e 100 por 4 é 25. Certo esse exercício? Então, continuando a nossa aula, vamos ver a forma decimal das porcentagens. Nesta forma decimal, ó, a prof diz assim, ó, para esse momento da aula, você precisa de calculadora. Isso aí. Então, se precisar, tá? Pause o vídeo se você precisa correr para pegar a sua. Tá certo? Ó, se precisar, pause o vídeo. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando a nossa aula. A forma decimal das porcentagens é bastante utilizada principalmente para calcular porcentagens na calculadora. A prof trouxe aqui o passo a passo, acompanha lá. Para calcular 43% de 200 na calculadora, basta fazer 0,43 vezes 200. Observe por quê. 43% é igual a 43 sobre 100 e 43 sobre 100 é igual a 0,43. Então, 0,43, que corresponde ao 43%, eu quero calcular o 43% de 200, eu só preciso fazer o quê? Uma multiplicação. Porque esse D aqui na matemática, ele indica multiplicação. Então, 43% vezes 200, o 43% tem que ser transformado em 0,43 vezes o número 200 e nós chegamos então no 86, tá?
Agora a prof vai trazer aqui um exemplo usando a calculadora. Falando de calculadoras, a maioria delas possui a tecla porcentagem. A prof até trouxe um desenho ali, ó. Procurem na sua calculadora a tecla porcentagem. E acompanhe aqui o passo a passo. Pode ir fazendo junto com a prof agora na videoaula mesmo, tá? Então, nós temos, ó, como usar esta calculadora. Imagine que você queira calcular 17% de 150. Então, digite 150 na sua calculadora. Pleque, pleque, pleque. Fez? Agora, pressione a tecla vezes da multiplicação. Ticket. Fez isso? Continuando, digite o 17. Digitou? E pressione a tecla da porcentagem. Se você seguiu esse passo a passo, aparecerá no visor o resultado 25,5. Portanto, quanto é 17% de 150? 25,5. Se for em dinheiro, R$ 25,50. Entendido? Fácil de fazer na calculadora? Tá? Em alguns momentos calculadora, outros momentos cálculo na mão. Vamos ver? Aqui, ó. Vamos fazer outro cálculo com a calculadora. Então, fique com ela na calculadora. A pergunta da prof é: quanto é 30% de 2.480? Utilizando a nossa calculadora, o que eu vou fazer primeiro? Vou digitar 2.480. Digitou? Agora, pressione a tecla vezes, que é da multiplicação. Plect. Feito? Próximo passo, digite o número 30. Clique, clique, digitei. E agora, pressione a tecla, isto aí, porcentagem. O que deverá aparecer? O número 744. Portanto, quando a pergunta era: quanto é 30% de 2.480? R$ 744. Combinado? Foi legal? Aprenderam coisas diferentes hoje? Eu espero que sim. E estamos chegando ao final da nossa videoaula de hoje da Prof. Dilcleia. Obrigada por sua atenção. Bye, bye. Até a próxima videoaula.